uma vez, muito obrigado e a palavra é sua. Bom, deixa eu primeiramente agradecer as palavras bondosas do Gamaliel e agradecer calorosamente a todo esse trabalho que ele fez junto com o professor Aguírio, com o professor Nino, com o professor Marcos, com a pós-graduação de História, com o Recult, para que esse evento acontecesse e para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, gostaria de também retribuir o agradecimento e as palavras bondosas novamente. Bom, nosso tema hoje é, conforme o título, pelo menos, sobre a invenção do sexo, né? Mas eu já queria, desde o início, frustrar vocês em relação a essa pergunta que eu faço no início, no título da minha palestra, quando foi o sexo inventado? Porque essa pergunta ela não será respondida, né? Talvez alguns de vocês já estão aí maquinando e dizendo para si mesmos, está aí mais um acadêmico que não se propõe a responder perguntas, se fica enrolando, né? Mas, na realidade, como bom Foucaultiano, e assim como Foucault, eu não acredito na possibilidade de se falar de origens, né? De se pontuar historicamente, no momento preciso da história, onde determinados fenômenos vieram a aparecer e surgir. Por exemplo, quando o homem foi inventado? Né? Existem aí uma série de historiadores que escreveram sobre essa coisa da invenção do homem moderno, né? A ideia desse sujeito cartesiano, né? do cogito. Mas pontuar na história exatamente em que ano isso aconteceu, isso aí, principalmente depois de Michel Foucault, que é esse belo homem aqui, ó, né? Esse belo homem, um grande historiador francês. Alguns aí talvez me corrigissem e dissessem, não, historiador não, ele era um filósofo, né? Talvez seja melhor dizer que ele foi catedrático do grande Collège de France, né? Que era aquela universidade aberta, que existe inclusive ainda, né? Na França, em Paris, que qualquer um pode ir lá sentar e ouvir uma palestra, né? Você não é um aluno matriculado, né? E aí só os maiores pensadores, história intelectual francesa, puderam ser cátedra desse colégio, né? Pois bem, Michel Foucault, que eu acredito não é novo para nenhum de vocês, né? A gente tem acompanhado como a história do pensador Michel Foucault e a filosofia dele, como tem influenciado o pensar humano, né? Aqui na Academia Brasileira. Mas talvez seja interessante falar algumas coisinhas sobre o pensamento dele, e principalmente sobre isso que eu iniciei minha fala agora no início, né? O Foucault, ele seguia um método chamado genealogia, né? Talvez alguns de vocês conheçam essa expressão, genealogia, do francês, que, na verdade, era uma metodologia que ele aprendeu com o filósofo Friedrich Nietzsche. Né? Se vocês leram, por exemplo, o Genealogia da Moral do Nietzsche, é mais ou menos dali que vem essa ideia que Foucault pega, que o método é o seguinte, o método, na verdade, para nós hoje pode parecer muito simples, mas quando Foucault teve esse insight, usando ali toda a filosofia de Nietzsche, na época não era algo assim tão claro, não. Né? A metodologia da genealogia, ela supõe que certas instituições que a gente tem como necessárias, como naturais, como inabaláveis, como dadas, por exemplo, a família, ou, de novo, o homem,
ou o sexo, a sexualidade, ou o corpo. A genealogia ela vai duvidar de que algumas dessas instituições sejam de fato necessárias, ou que elas sejam de fato dadas, que elas sejam universais. Nietzsche fez isso, né, no Genealogia da Moral, mas ele fez isso em relação aos conceitos básicos de bem e mal, né? Ele pegou e falou assim, não, peraí, calma. Não é tão fácil assim dizer que o conceito de bem e mal que eles são universais e dados. Eles são também construídos. Né? E aí ele faz uma elaborada filologia sobre de onde vem a palavra ágatos, né? Enfim, a palavra kako no grego, para bem e mal, né? E aí ele demonstra nesse livro justamente que bem e mal, nem esses princípios que podem parecer super básicos, que nem esses, na verdade, são assim tão dados, de que esses são também históricos, de que eles são também construídos. Né? Daí, voltando a Foucault ele vai justamente usar dessa metodologia de Nietzsche para começar a colocar em suspeita algumas dessas instituições, desses princípios que são dados como universais e básicos. Por exemplo, a sexualidade, que é o que nós vamos discutir hoje. Né? Eu usei a palavra sexo no início no meu título da palestra, mas mais como provocação. Né? Quando eu falar em sexo hoje, eu quero dizer sexualidade, principalmente. Né? Para o Foucault, então, a sexualidade, ela não é tão natural assim. Ela não é tão universal assim, ela não é um dado incontestável assim. No sentido de que ela não se dispõe simplesmente de imperativos biológicos que são dados a gente quando a gente nasce. Eu sei que existe toda uma importância, inclusive de militância e política, de se enfatizar o lado biológico de sexualidades, né? E eles são importantes de fato. E não quer dizer que Foucault, e eu aqui não estou fazendo, na verdade, de advogado de Foucault, mas Foucault, ele não necessariamente negou que existia um arcabouço biológico para a sexualidade, né? O que ele quis dizer, quando ele falou que a sexualidade é também um discurso, é um produto discursivo, é justamente de que de que ela se disfarça como tendo uma origem que remonta aos princípios do universo. A sexualidade, principalmente nas culturas tradicionais, ela vai usar muito dessa estratégia discursiva do natural e não natural. E aí tem um antropólogo que eu gosto muito, que foi muito influenciado por Foucault, o John J. Winkler, que vai dizer justamente que a própria ideia de natureza e do natural, de que a gente precisa fazer uma genealogia sobre esse conceito. Voltando ali ao sentido de genealogia lá em Nietzsche e Foucault, que eu acabei de dizer, né? É preciso suspeitar ou levantar suspeitas sobre todas essas instituições de que algo é natural, de que algo é assim, porque, enfim, aí existe também a teologia, às vezes, usa do princípio da natureza, ou da palavra natureza, para que certas doutrinas ou dogmas sejam justamente defendidos como naturais, ou como sendo, na verdade, observe aí no reino animal, como é que as coisas são. Né? E aí o Winkler vai dizer o seguinte: muitas vezes, quando se diz que algo é natural, é aí que você tem a cultura. Muitas vezes, quando se diz que sexo assim, sexo assado, a sexualidade assim, a sexualidade assado, são naturais, aí é que elas são de fato culturais. É cultura sendo, de fato, camuflada
com essa ideia de uma natureza imutável, incontestável, clara, universal, enfim. Obviamente, eu não quero, através dessa fala, desmontar a ideia de que um natural existe o natural, óbvio. O natural no que diz respeito ao sexo também existe. Só que é preciso, e aí eu estou de fato me usando aqui do Foucault, é preciso prestar atenção para essas estratégias discursivas de discursos, que muitas vezes usadas por ideologias na política, onde o natural é usado para camuflar o cultural, ou o teológico, ou o ideológico, certo? Bom, então, Foucault vai dizer isso. Foucault vai dizer que a sexualidade como a gente entende hoje, ela, na verdade, é uma invenção muito recente. E essa ideia de que é simplesmente um dado, de que essa mesma ideia do que é natural é também recente. Né? A sexualidade, então, ela é algo de data recente, é um construto histórico, e aí no francês, normalmente, quando a gente traduz para o português construto histórico, discurso, às vezes no francês o Foucault vai falar dispositif. Né? Essa palavra dispositivo eu quero falar um pouco sobre ela, mas sem me delongar muito sobre ela, porque não quero perder vocês com rodeios de teoria. Mas dispositivo porque para Foucault ela parte de um network. A sexualidade ela nasce de um network, onde você vai ter nesse network a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a compulsão a fazer-se discurso, a formação de conhecimentos especializados, o fortalecimento de controles e resistências. Então é desse network que vai nascer isso que a gente entende hoje como sexualidade. A ideia de que os corpos falam, a ideia de que os prazeres devem ser escutados, a compulsão a fazer falar esses prazeres, né? Esses prazeres eles passam a ter, na verdade, uma voz. E basta pensar aqui, por exemplo, no consultório da psicanálise, né? Pense aí, por exemplo, no consultório freudiano em Viena, onde, de repente, o desejo ele passa a ter um púlpito. Né? Se antes se falava o desejo, eu estou aqui usando de um simplismo, mas se na Idade Média se falava do desejo, principalmente na relação de quem confessa com o confessor, essa relação de confissão do desejo, a partir do surgimento da sexualidade, ela ganha o púlpito dos consultórios. Né? Aí não só na psicanálise, mas também com sexólogos, né? Krafft Ebing e vários outros sexólogos vitorianos, vão começar a falar abertamente sobre a sexualidade, sobre o sexo, sobre os prazeres, sobre o desejo. E desejos que outrora não tinham púlpito. Né? Por exemplo, Krafft Ebing vai escrever o seu Psicopatia Sexualis, que é um calhamaço sobre formas que ele entendia como sendo patológicas de desejo. É um púlpito, então, como diz o Foucault aqui, de controles e resistências. Existe uma relação nesse púlpito, onde esses desejos que começam a falar, eles ganham a voz, eles podem passar a falar, mas eles também, ao mesmo tempo, são controlados. Né? Por exemplo, dentro da sexologia, começa a se falar sobre o pático, né? O homossexual masculino, homem, que tem desejo de ter sexo com outros homens e tem preferência pelo sexo passivo. Esse personagem ele começa
cresce na idade vitoriana, né? Só que ele também é patologizado. Então existe um controle também ao mesmo tempo. Então é um púlpito, mas é um púlpito... É aquilo que o Foucault fala, né? É uma junção entre conhecimento e poder, né? Ao mesmo tempo que o conhecimento dessas novas sexualidades, desses usos dos prazeres que antes não tinham espaço, à medida que eles saem à luz do dia, eles também são controlados por uma série de procedimentos ditos científicos que patologizam alguns desses sujeitos. E a gente vê, inclusive, até hoje, a herança maldita de parte dessa escola da sexologia vitoriana, né? E aí a gente vê absurdos aí na política, onde a gente quer trazer essas coisas de volta, né? Enfim. Pois bem, o Michel Foucault, então, ele vai falar essas coisas, ele vai começar a escrever sobre essas coisas, mais ou menos aí em 1975, né? E aí a gente tem uma foto bacana do Foucault, eu gosto muito dessa foto. Porque, eu não sei, alguém conhece essa foto? Já viu essa foto, não? Foucault aparece aí com esse óculos, né? Psicodélico, né? A roupa de gola rolê é marca registrada dele, né? Mas o óculos psicodélico é bem diferente das imagens que costuma ver o Foucault. Ele está no Death Valley nessa foto aí, lá na Califórnia. Ele fez essa viagem para a Califórnia nos anos... 1975, essa viagem. Foi nesse momento que ele estava escrevendo essas coisas todas sobre sexualidade, onde ele estava começando a escrever o volume 1 da história da sexualidade, que é esse marco, né, tão importante para quem quer estudar gênero e sexualidade. Essa história é interessante. Ele foi com esse colega dele, o Simeon Wade, é um professor lá em Claremont. Ele estava interessado em experimentar o ácido, né? Daí eles vão para o Death Valley lá na Califórnia, ele tem lá um trip psicodélico e tal. Inclusive, alguns biógrafos atribuem essa viagem dele aí, literal e metafórica, dele ter mudado algumas concepções filosóficas e metodológicas dele, né? Mas eu quero agora, eu estou só situando mais ou menos as ideias do Foucault aqui, eu quero destrinchar um pouquinho, quero fazer sentido dessa tese do Foucault, de que a sexualidade é uma invenção recente e de que ela é um produto discursivo. Mas eu estou mais interessado nessa questão da sexualidade ser um fenômeno recente. E aí que entra a questão da antiguidade, porque esse cara nem falou de antiguidade ainda, né? Eu concordo muito com Foucault que para se entender a sexualidade hoje, você precisa entender a sexualidade na antiguidade. E eu estou usando aqui sexualidade em relação à antiguidade com muita licença intelectual aqui, porque eu vou defender a ideia hoje aqui de que não existiu sexualidade na antiguidade. Não como nós entendemos hoje. Certo? E o Foucault, ele nessa época, em 75, ele ainda não estava nem ligado na antiguidade, não. Ele tinha, inclusive, planejado esse grande tomo de história da sexualidade, que inicialmente ia ter acho que uns 6 volumes, se não me engano. Ele fez propaganda lá na editora Gallimard, na França, dizendo, olha, volume tal vai ser sobre as crianças e a masturbação. Volume tal, nós vamos falar sobre o sexo e o confessionário na Idade Média. Enfim, ele fez uma espécie de planejamento de como ia se dar todo o projeto dele. Daí ele escreve em 76 o primeiro volume, ele é aplaudido por grande parte da crítica, mas também ele é muito criticado, ele recebe muita crítica. As feministas, então, inclusive, com razão, criticam alguns aspectos desse primeiro volume. E ele simplesmente se cala durante o tempo. Ele passa desde 76 até 84, que é o ano que se publica o volume 2 e 3 da História da Sexualidade, ele passa ele não escreve sobre o assunto. Ele dá algumas palestras nos Estados Unidos, né? E ele se cala. É nesse período aí que ele descobre a importância de
e voltar à antiguidade, voltar à Grécia Antiga, voltar ao período greco-romano, para se tentar entender a sexualidade moderna, né? E eu quero mais ou menos seguir por aí, nessa nossa tentativa de entender a tese Foucaultiana. Bom, eu quero usar um exemplo aqui, então, para destrinchar essa ideia do porquê que Foucault acha que a sexualidade é uma invenção recente. Tá? Tomemos como o nosso balão de ensaio, o nosso experimento aqui, o lesbianismo. Entendido aqui não no sentido, por favor, não no sentido científico que patologiza a expressão, né? Mas no sentido mesmo queer, de identidade, certo? Nos parece mesmo, e eu não estou sozinho em falar isso, várias historiadoras feministas têm também defendido essa ideia, de que essa relação livre de amor e desejante de uma mulher para outra mulher, que não só é uma relação de ato sexual, mas é também uma questão de identidade queer, de que isso, por exemplo, vai faltar, se a gente olha na antiguidade, a gente não acha isso igual. Né? E aí tem algumas historiadoras feministas que vão inclusive dizer que, na verdade, porque grande parte da história do Ocidente, vamos falar do Ocidente mais hoje, ok? Mas isso não quer dizer que não existam outras possibilidades de usos dos prazeres e dos corpos fora do Ocidente, ok? Mas no Ocidente, nas tradições patriarcais, as feministas dizem, né, e eu concordo plenamente com essa leitura, o sujeito desejante lésbico, ele é apagado da história. Ele é apagado da história porque, bom, por uma série de motivos que dizem respeito a relações de força e de poder, de relações de gênero, óbvio. Mas ele também é apagado da história porque faltava também, dentro dessa estrutura patriarcal, uma compreensão exata de como é que era o corpo da mulher, de como é que funcionava, inclusive, a anatomia sexual da mulher. Né? Inclusive, eu indico um livro muito bom, do Thomas Laqueur, onde ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa invenção do corpo sexuado. Se eu não me engano, esse livro existe traduzido no português, do Thomas Laqueur. A gente vai falar um pouquinho mais desse livro daqui até o final da palestra. Mas eu tenho aqui um sample, uma evidência, uma parte do arquivo da antiguidade que poderia dar uma janela de acesso a experiências de desejo entre uma mulher e outra na antiguidade, onde você vê que tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, na lente patriarcalista que se impõe sobre a leitura dessa relação. Esse texto, a gente vai estar falando muito dele hoje, é o Neurocrítica de um sujeito do século III depois de Cristo, de Éfeso. A gente não sabe muito sobre a vida dele, a gente sabe que o nome dele é Artemidoros, não sabe muito mais sobre quem foi esse homem, e a gente sabe que ele era um profissional de interpretação de sonhos. Tá? E não se espante, né, sobre essa profissão, porque basta pensar de novo em Freud. Certo? Basta pensar de novo na psicanálise. Então ele era uma espécie de psicanalista avant la lettre. Ok? E ele vai escrever esse manual de interpretação de sonhos, um manual interessantíssimo, com interpretações das mais absurdas, algumas esperadas, sobre sonhos diversos, e ele vai ter 3 capítulos desse livro, vão ser só sobre sonhos eróticos. Então, o que não é esse manual, senão uma porta, uma janela, né, de acesso a concepções sobre desejo e sexo e sexualidade na antiguidade. Certo? Aqui eu cito um trecho que aparece na seção de sonhos eróticos de atos sexuais contra a natureza. É assim que Artemidoros classifica.
E, como vocês podem esperar, ele trata justamente de um sonho onde uma mulher, inclusive é uma das poucas exceções do livro onde o sonhador é do sexo feminino. Grande parte do manual, quem sonha é um homem. Né? De novo, obviamente, a gente está lidando aí com a questão da pátina patriarcal, certo? Eu vou ler o trecho, e aí a gente comenta sobre esse trecho. Está no livro 1, capítulo 80, né, da Onerocrítica de Artemidoros. Se uma mulher sonha que ela penetra, no grego aí, peranei, outra mulher, isso significa que ela vai compartilhar seus segredos com a mulher penetrada, perai nomene, ou que ela intentará projetos fúteis. Mas se uma mulher sonha que está sendo penetrada por outra mulher, isso significa que ela se divorciará do seu marido ou tornar-se-á viúva. Bom, uma série de coisas estranhas sobre essa janela de acesso ao desejo homoerótico entre duas mulheres. Certo? Primeiro, o que é curiosíssimo é que ele aparece dentro dessa classificação tripartite que Artemidoros vai fazer de sexos contra a natureza. E como a gente vai ver mais para frente, porque a gente vai olhar mais de perto esse manual de sonhos, sonhos onde um homem tem relações sexuais contra o homem não são consideradas contra a natureza. Só os sonhos onde uma mulher tem relação sexual com outra mulher é classificado como contra a natureza. Aí eu pergunto, o que está acontecendo aqui? Por que, e vale aqui ressaltar também que esse texto não tem nenhuma influência do cristianismo ou do judeu-cristianismo, isso é importante se dizer. Ou seja, ele não é influenciado por aquela leitura, eu não quero usar a expressão homofóbica porque eu não acredito que existe homofobia na Bíblia. Isso é uma compreensão errada da tradição bíblica. Mas ela não se influencia pela tradição judaico-cristã que vai macular as relações homossexuais, enfim. Mas atos entre dois homens, então, a gente vai ver mais para frente, são considerados como de acordo com a natureza. Mas por que, então, atos entre duas mulheres, atos sexuais entre duas mulheres, são considerados contra a natureza? Outra coisa muito estranha, né? Essa expressão penetrar e ser penetrado. O que está acontecendo aí? Quer dizer, existem aí evidências iconográficas, e a gente sabe de tradições também medievais sobre relações sexuais, que mulheres dentro de uma relação homoafetiva, elas usavam de objetos para se penetrar. Isso aí é sabido, tudo bem. Mas nos parece que algo mais, que algo na verdade sombrio acontece sobre essa leitura do ato sexual homoafetivo feminino. Nos parece que na verdade ele não a lente patriarcal não consegue enxergar o ato sexual entre duas mulheres sem ser pela lente do falo, sem ser pela lente da penetração. Por isso, ter que usar da expressão penetrar e ser penetrado. Certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Se existiu uma sexualidade na antiguidade, essa sexualidade foi veementemente falocêntrica. Falocêntrica de falo, certo? Falo que diz respeito ao órgão sexual masculino, mas que na verdade essa é uma expressão que vem da psicanálise, que quer dizer muito mais do que simplesmente uma referência ao pênis mesmo, né? Na verdade, o falo ele é um símbolo. O falo ele é o órgão sexual, mas é também toda a parte simbólica de poder que acompanha estruturas de poder que são centradas no homem.
Bom, então, algumas conclusões parciais. Só algumas conclusões parciais que eu quero fazer a partir dessa leitura aqui. Esse manual de sonhos, dentro dessa leitura dessa relação entre duas mulheres, essa relação homoerótica, ele, na verdade, se enquadra perfeitamente em outros textos, outros arquivos da antiguidade, onde o patriarcalismo não sabe o que fazer com o lesbianismo. Em textos médicos diversos, quando esses médicos homens tentavam imaginar duas mulheres se amando, era normalmente através de descrições de penetração. Se tentava descrever esses atos. Existe, então, uma questão aí de incompreensão, uma questão básica de incompreensão sobre, primeiro, o desejo homoerótico feminino e também ao ato sexual homoerótico feminino. Essa incompreensão sobre a intimidade entre duas mulheres pode ter sua razão também, eu quero tocar nesse ponto agora, nesse momento, numa incompreensão sobre a anatomia sexual da mulher na antiguidade. Eu não vou ter tempo de passar em revista essa tradição, mas ela é uma tradição que vai desde Aristóteles, você pega os textos da tradição biológica de Aristóteles, né? Até Galeano, né, e outros médicos mais para frente também, eles vão trazer uma ideia que para nós hoje ela parece, e ela é de fato bizarra, de que tanto o homem quanto a mulher compartilhavam a mesma anatomia sexual. E essa anatomia sexual era do homem. Só que a anatomia sexual da mulher era invertida para dentro. E Aristóteles também vai vender lá a ideia de que o corpo sexual da mulher ele é menos desenvolvido, ele é menor, aí tem toda uma questão hierárquica também, né? Essa tradição ela vai influenciar de forma tão marcada a ginecologia e os anatomistas, principalmente aquela tradição da anatomia árabe, né, que vai ler muito Aristóteles. A gente tem uma tradição riquíssima de anatomistas e ginecólogos em árabe, né, no mundo árabe, no mundo do Islã. Eles vão estar lendo, obviamente, Aristóteles, porque eles traduziram muito Aristóteles e preservaram praticamente grande parte de Aristóteles durante a Idade Média. Toda essa tradição riquíssima, então, ela vai passar a Idade Média e os anatomistas, quando eles estão desenhando seus atlas de anatomia, como esse atlas aqui, por exemplo, e eu quis trazer esse atlas porque ele é um atlas de 1600, é o atlas de Bartholin, um atlas francês de anatomia. Se você percebe ali em cima, bom, o do centro aqui é o útero, né, e a vagina, né? A direita seria uma visão não a partir do útero da vagina, mas uma visão que teria o clitóris como ponto de partida. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: essa tradição médica que de fato entendia a anatomia sexual feminina como sendo a masculina, mas invertida para dentro, compreendeu isso de tal forma que entendia, por exemplo, que o clítoris era uma espécie de pênis. Existe uma tradição médica longa que vai e alcança até a Idade Média, que vai defender essa ideia. E essas analogias elas vão se dar de outras formas também, os testículos e ovário, né? Enfim. E aí você vê, inclusive, o desenho, o desenho é feito de uma forma onde ele representa o clitóris como se fosse, bom, ali tanto 7 como 6. Aquilo que se parece um pênis é a representação de um clitóris.
Certo? Tudo isso para dizer, então, que quando na antiguidade essa lente patriarcal vai ler o ato sexual entre duas mulheres como sendo um ato de penetração, vai existir toda uma tradição médica que vai entender que se há esse amor entre duas mulheres, só pode ser porque uma delas teve algum tipo de modificação anatômica dos seus órgãos sexuais e está fazendo a parte do homem. Né? E aí você vai ter uma tradição médica lá em Aurelius Caelianus, que vai dar um nome para essa mulher, né? Que vai ser a Tribades. Essa mulher, ela passou, ela teve uma modificação, ela era considerado, nesse período greco-romano, uma espécie de doença, né? E aí ela é capaz, então, de penetrar. Houve uma modificação, a parte de dentro do clitóris, que seria o pênis feminino, ele sai, então ela é capaz de penetrar. Tudo isso para dizer que o homem não conseguia entender o amor entre duas mulheres, né? Na antiguidade. Não conseguia conceber essa intimidade, a não ser a partir da lente da penetração. Bom, vamos destrinchar um pouco mais essa ideia do Foucault de que não só a sexualidade é algo recente, então, mas também da sexualidade como não sendo algo que a gente encontra na antiguidade. Né? Esse senhor aí de camisa florida é um grande Foucaultiano. Hoje em dia acho que ele está na Universidade de Chicago. E ele tem lá uma cadeira de estudos queer. Tem feito assim avanços tremendos nessa área de história queer na Universidade de Chicago. E ele escreveu esse texto aí, esse texto na verdade é de 89, mas é um texto que ainda é muito útil. Is there a history of sexuality? Onde ele, na verdade, trabalha com essa ideia de que, a partir de Foucault, de que a sexualidade não existiu na antiguidade. Tá? Voltando à questão do lesbianismo que a gente falava, a identidade queer sólida, de preferência sexual, de propensão sexual, de identitária, de formação do eu, que também incluía a parte toda do desejo homoafetivo entre duas mulheres, não foi possível que isso existisse na antiguidade porque toda uma estrutura que concebia os corpos, os prazeres, e que não entendia certos prazeres femininos ou homoafetivos, não tornava isso possível. Então não é possível que a sexualidade nesse sentido, por exemplo, do lesbianismo, teria existido. Não quer dizer que mulheres não desejavam outras mulheres. Não quer dizer. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas que essa sexualidade que compõe todo esse arcabouço que a gente falou aí, identitário, de escolha de objeto sexual, de laços afetivos de amizade, do próprio ato sexual, claro. Esse conjunto não foi capaz de existir historicamente naquele momento da antiguidade. O que, de novo, não quer dizer que o desejo não existisse. O desejo sempre existiu. Mas então, como a gente define sexualidade moderna? Aí o Halperin vai ajudar a gente a fazer sentido melhor do Foucault. Para ele, para o Halperin, lendo Foucault bem de perto, eu acho que ele é bem fiel ao Foucault, ele consegue entender o Foucault muito bem. Para que a gente possa falar de sexualidade, é preciso que essa sexualidade seja algo separado dos outros campos da natureza humana psicofísica. A sexualidade moderna destaca, isola e efetua uma demarcação conceitual do seu campo de outras esferas da vida social. Ela passa a se tornar algo, por exemplo, diferente da que a gente faz com a nossa alimentação, com o que a gente come.
ela se torna algo destacado, por exemplo, da moda. E ela se agiganta, ela se torna, principalmente com o advento da sexologia, da psicanálise, ela se torna em algo que, de fato, vai constituir a nossa identidade. Não é possível se falar em sexualidade hoje e não pensar em identidade, no eu, certo? Quer dizer, tanto que... e essa é a nossa forma de ser como sujeitos mesmo. Eu não estou, na verdade, dizendo que isso é errado, não. Eu estou dizendo que concepções de sujeito, elas mudam, né? E eu estou sugerindo, junto com Foucault, que na antiguidade a sexualidade ela não foi tão importante assim para a formação do sujeito, para a formação de quem eu sou, para essas perguntas existenciais, certo? E que é claro que elas fazem parte das nossas perguntas existenciais. Né? Meu primeiro crush, quem essa pessoa vai ser, quem ela é, o seu sexo, o seu gênero, diz respeito sobre, né, quem eu sou. Tanto que um adolescente que passa por essas mudanças cedo, ele ou ela vai ter os seus eixos ali, né, balançados. Né? Mas então, a princípio, a proposta que Foucault quer defender aqui é de que essa ideia que a sexualidade ela é um fator determinante na minha condução como indivíduo, de que isso não vai existir como existe hoje. Na antiguidade, certo? Na antiguidade. Então vamos aqui passar em revista duas coisas, e eu quero tocar nelas no restante da palestra de hoje. Duas questões, então, que a gente vai ver faltando, por exemplo, em Artemidoros, naqueles sonhos eróticos que a gente vai passar em revista daqui a pouco. Né? Duas questões que são primordiais para a sexualidade moderna, faltando na antiguidade e faltando em Artemidoro. Primeiro, vai faltar, eu vou propor isso lendo o texto de Artemidoros, a autonomia da sexualidade como esfera da existência separada das demais. E, em segundo lugar, a sexualidade como um princípio de individuação. Ou seja, um princípio como algo que me faz um indivíduo. Que funda o meu eu. Tá? O que o Foucault vai defender, e o Halperin esse historiador que é influenciado por Foucault, vai também dar respaldo, é que o sexo com quem se transava era apenas uma das coisas que poderia fundar o sujeito. Não era uma coisa mais importante que as demais. Né? E me parece que é algo que talvez a maioria de nós aqui concordaria, que a sexualidade ela se tornou essa coisa especial, fundante do sujeito. Né? Bom, vamos primeiro tocar então no assunto de que essa separação do sexo das demais esferas sociais, ela não aparece de forma marcada na antiguidade. Né? O Foucault vai falar muito sobre isso. Antes dele ter editado os volumes 2 e 3 de História da Sexualidade, ele deu uma entrevista por ocasião de uma viagem que ele fez para os Estados Unidos. E aqui é uma outra foto interessante dele, ele aparece aí com um chapéuzinho de cowboy e tal. Ele está lá em Berkeley, nessa foto, em 1973. Ele vai ser entrevistado pelo Paul Rabinow, que é um filósofo de Berkeley, né? E essa entrevista é interessantíssima. Se vocês tiverem depois a ocasião de ler ela, no final eu dou a referência dela. Essa é aquela entrevista onde ele vai falar que o sexo é entediante. Bom, a entrevista começa mais ou menos assim. O Paul Rabinow pergunta para Foucault: você ainda pensa que a sexualidade é fundamental para a compreensão de quem somos? Isso ele pergunta porque o Foucault, como eu tinha dito, tinha passado todos esses anos em silêncio, ele não tinha publicado nada depois do primeiro volume da História da Sexualidade. Né? E aí o Foucault responde: olha, eu devo confessar que ando desinteressado sobre o sexo é entediante. O Foucault ele fala essas coisas às vezes, né? Porque ele era um showman acima de tudo também. Né? É claro que ele era interessadíssimo sobre sexo. Né? Se você ler a história, o volume 2 e 3 da História da Sexualidade, você vê sexo o tempo todo. Ele estava usando de novo dessa coisa dele de fazer um espetáculo. Né?
Bom, aí o Paul Robinot, então, responde. Me parece que os gregos também não eram assim tão interessados sobre o sexo. Aí o Foucault vai dizer uma coisa interessante. Eu acho que é importante para a gente aqui, para entender essa coisa da sexualidade inexistir como a gente entende hoje na antiguidade. Foucault diz, o sexo não era para eles, para os gregos, um problema tão grande. Compare, por exemplo, o que os gregos disseram sobre a comida e a dieta. Eu acho muito importante traçar a trajetória bem lenta do interesse privilegiado sobre a comida que foi preponderante entre os gregos para um interesse maior no sexo. Isso, de fato, é uma coisa que a gente encontra em várias fontes diversas, médicas, fontes éticas, fontes essas dos sonhos que a gente vai falar hoje. Por exemplo, essa parte do nosso mundo social, de interação social, que é da comida, o que eu como, com quem eu me sento, de que forma eu como, com quem eu me recuso a me sentar para comer, de que essas coisas, para certas culturas antigas, eram, na verdade, na grande maioria do tempo, muito mais importantes do que questões sexuais. Isso é muito curioso, né? Isso é curiosíssimo, porque eu acho que o homem moderno não consegue conceber isso. Como questões de comida podem ser mais importantes do que questões que dizem respeito aos corpos e aos prazeres. Bom, vamos ao texto de Artemidoros, porque a gente só teve um trechinho dele, né? Eu quero começar aqui com um trecho da Neurocrítica de Artemidoros, onde ele trata da masturbação. E por que eu quero tratar da masturbação? Bom, primeiro porque masturbação faz parte do que a gente entende como sexualidade, certo? Sexo solitário, né? Na era vitoriana, dada de o alto abuso, né? Porque vai ser patologizado, né? Vai existir uma tradição médica longa no período vitoriano da sexologia que vai patologizar a masturbação, né? Que inclusive vai ter assim um medo paralisante sobre a masturbação entre as crianças, principalmente, né? O onanismo, né? E aí vai se criar uma literatura copiosa sobre o assunto, certo? E aqui nós temos os restos carbonizados de um homem se masturbando em Pompeia, né? Pompeia preserva de tudo, né? Então, é curiosíssimo isso, como Pompeia preserva de tudo. Bom, mas Artemidoros sobre a masturbação. Eu quero trazer esse texto para vocês perceberem. É importante esse choque cultural para se entender justamente essas diferenças entre concepções de prazeres, de sexo, de corpo. Vocês vão ver que em Artemidoros não existe nenhum hang-up em relação à masturbação. Né? Essa coisa que às vezes ainda se preserva da tradição moral vitoriana sobre a masturbação, que culpabiliza a masturbação e tudo mais, em Artemidoros, nada disso existe. Então ele diz assim, interpretando o sonho de um homem que sonhou que se masturbava ou que ele estava sendo masturbado por outros. Né? Se um homem sonha que está se masturbando, isso significa que ele irá possuir sexualmente seu escravo, homem ou mulher. Porque as mãos que envolvem o seu pênis são como servos. Mas se ele não tem escravos, isso significa que ele sofrerá uma perda por causa do desperdício do sêmen. Bom, ele continua. Eu conheço um escravo que sonhara ter masturbado seu senhor. Então ele veio a se tornar o atendente e educador dos filhos deste, pois nas suas mãos ele tinha o pênis do senhor, que representa os filhos. Sei também de outro escravo que sonhara ter seu pênis tocado e massageado pelo seu mestre. Esse escravo veio a ser atado a um poste, tendo o seu corpo massageado e castigado pelo chicote. O que é curioso sobre essa narrativa aqui de masturbação? Primeiro, não existe culpabilização da masturbação solitária, do prazer solitário. Certo? O que Artemidoros aí problematiza? Ele problematiza quando, por exemplo, um escravo, alguém, então, um status, uma hierarquia social inferior ao paterfamilias greco-romano,
Se esse escravo sonha que ele está sendo masturbado pelo seu mestre, aí isso é um problema. O problema não é moral, conforme a compreensão moral, nem judaico-cristã, nem moral vitoriana. Certo? O problema é outro. O problema é de outra ordem. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o que é problemático, então. Mas falando nos vitorianos, só para que a gente entenda o choque de novo, sobre a sexualidade que fez nascer a nossa compreensão da sexualidade hoje, e a sexualidade, entre aspas, de então, da antiguidade greco-romana, nós temos aqui um cinto de castidade onanista. Isso aí foi tirado, eu tirei, de um catálogo. Isso corresponde a um catálogo da Sears, um catálogo da... Sears não existe mais, né? Não sei qual que seria o equivalente da Sears mais. Lojas Bahia. Pensem aí num catálogo da Lojas Bahia, ok? Não, de verdade, pense isso aqui sendo vendido num catálogo da Riachuelo, ou da Lojas Bahia, ok? Porque isso aqui era vendido nas lojas Rainal, que era uma espécie de Sears, uma loja popular de departamento francesa, nos 1800, e era um cinto de castidade, no caso aqui, um cinto de castidade para proibir, para coibir que uma criança menina se masturbasse. Tamanha esse pavor que surgiu aí no período vitoriano sobre a masturbação da criança e tal, não sei o quê. Isso era vendido em catálogos. Né? Ou seja, existe toda uma compreensão, não só moral, eu não estou querendo trazer só a questão moral que é diferente, mas toda uma invenção de personagens patologizados, né? De sujeitos patologizados, no caso a criança onanista. Né? Isso aí não existe na antiguidade, não tem isso. Né? Isso aqui eu não vou ler esse trecho não, mas esse aqui é um trecho da Psicopatia Sexualis, eu vou só comentar ele, é um trecho da Psicopatia Sexualis do Krafft-Ebing, que é um grande marco dessa tradição do nascimento da sexualidade moderna, dentro da sexologia vitoriana, onde ele vai justamente defender a ideia, e isso era um parecer científico, isso foi um parecer científico durante anos, durante décadas, né? Adentrando a ciência moderna, adentrando a medicina moderna do século XX, ele defende a ideia de que o sujeito que se masturba até muito tardiamente, ele não vai ter uma sexualidade que ele considerava normal. E aí ele define normal como sendo de atração pelo sexo oposto. Então, tem uma série de... Óbvio que aqui tem uma série de operações de gênero, né, acontecendo dentro desse texto, e de heteronormatividade, onde, por exemplo, né, só o sexo entre sexos opostos é tido como normal. Então nós temos aí uma estratégia de transformar em anormalidade prazeres periféricos, né? Prazeres que não são prazeres do binômio sexual, mas também essa patologização do sexo solitário também, né? Voltando e comparando isso com Artemidorus, nada disso está lá. E é nesse sentido, de novo, que Foucault vai dizer que não existia sexualidade na antiguidade. Bom, algumas lentes e chaves interpretativas para a gente, então, entender o que se passa nesse sexo na antiguidade. Primeiro, os sonhos eróticos de Artemidorus e esse sexo, essa relação com o sexo na antiguidade, se dava a partir de uma leitura de uma sociedade extremamente viril. Viril e dissimétrica. Dissimétrica em que sentido? Num sentido muito importante e que também nos ajuda a não romantizar esses padrões de sexo e corpo da antiguidade. A distribuição sobre os atores, sobre o sujeito do prazer na relação sexual na antiguidade, era normalmente dissimétrica, excluindo outros que não o homem da posição de sujeito do prazer. Daí você vai ter, por exemplo, só para citar um exemplo bobo aqui, Platão
no simpósio, né? Vai ter aquela longa discussão filosófica se o garoto na relação de pederastia filosófica lá, entre né, aquela relação filosófica de amizade entre um homem mais velho, barbudo, já barbado, e um garoto pubescente, vai ter toda aquela discussão sobre se o garoto, dentro dessa relação homoerótica, se ele pode também ter prazer, ou se ele pode também ter desejo. Porque essas coisas não eram claras dentro dessa sociedade viril e dissimétrica. A distribuição ela não era simétrica. Certo? Aí, claro, você vai ter personagens formidáveis na história, personagens femininos, tanto mulheres que se relacionaram com homens, como mulheres que se relacionaram com mulheres, que vão desafiar essa compreensão. Você vai ter uma Safo, né, escrevendo poesia erótica na Antiguidade Clássica, né, escrevendo poesias para as suas amadas, né, várias amadas, poemas belíssimos, inclusive. Mas isso não é a norma. Isso não é a norma. Certo? Outra lente que a gente precisa usar aqui. Era uma sociedade obcecada pela penetração. Né? E aí a gente volta àquele primeiro trecho de Artemidoros que a gente leu sobre o sonho erótico entre duas mulheres, onde a relação daquelas duas mulheres não tinham condição de entender aquela intimidade sem ser através da lente da penetração. Quarto ponto, e aqui eu quero finalizar por hoje a palestra, amanhã a gente continua a falar sobre isso, a ideia do esgotamento. O esgotamento da energia vital ligada ao sêmen, principalmente. Era uma coisa que preocupava muito a sexualidade do homem antigo. Daí, por exemplo, voltando àquele texto de Artemidoros sobre a masturbação, o que na verdade está preocupando Artemidoros não é nada as moralizações judaico-cristãs sobre o sexo solitário, ou não tem nada a ver com Krafft Ebing também, dizendo que o sujeito ou a menina que se masturba e que mais para frente ela não vai ter uma sexualidade normal. Nada disso preocupava Artemidoros. O que preocupava provavelmente Artemidoros era que ali poderia estar tendo um gasto excessivo de energia vital através daquele sêmen desperdiçado. E aí tem toda uma teoria médica em Aristóteles, complicadíssima, que entra também em Galiano, que vai em Hipócrates, no corpo hipocrático, que vai falar do sêmen, né, como sendo parte vital. O sêmen, por exemplo, para Aristóteles é uma espécie de sangue, né, um plasma, né, enfim. Então existia esse medo de esgotar a energia vital, principalmente do homem. Por quê? Aí você vê uma coisa interessante sobre a antiguidade. Né? O que não quer dizer que na modernidade a gente não vê isso. Mas o Thomas Lacan vai dizer o seguinte: em vez de sexualidade, na antiguidade a gente vai ter gênero. É gênero se disfarçando, se mostrando como natureza. São relações de gênero. Daí esse medo todo, por exemplo, de se perder energia vital, dizia respeito a concepções masculinistas de força, né, ligadas ao sêmen masculino e tal. Se esse homem perdesse essa energia vital, ele ia se tornar menos másculo. Isso não era possível, isso não podia acontecer dentro da hierarquia de gênero na antiguidade. Eu quero parar por aqui, porque eu estou percebendo que isso aqui vai dar muito pano para manga. Eu quero continuar essa palestra ainda amanhã. Eu quero continuar lendo Artemidoros, tá? Mas eu não sei, Gama, você estava pensando em abrir para perguntas, né? Sim. Eu queria abrir um espaço para perguntas ou colocações. Eu estou muito interessado em ouvir vocês também. Obrigado. Eu queria que a gente organizasse, eu tenho certeza que algumas intervenções são importantes, blocos de 3 questões, e eu estou com um pequeno problema em
casa, com a família. Vou pedir para o Lindon assumir a coordenação da mesa agora. E vamos para as falas, por favor. Questões? São muitas questões, né? Então, vamos lá. Eu queria provocar, na verdade, provocar não, que você falasse, eu vou abrir, tá bom, gente? Aí vocês ficam mais à vontade. Você falou muito da época vitoriana. Me parece ser o momento da história ocidental em que há uma inflexão, uma formatação, uma construção de uma sexualidade que está presente. Que você falasse mais do que foi essa época vitoriana, né? Bom, essa é uma das questões que eu tinha, mas vocês podem fazer outras. Professor Arlete. Bom, gente, eu convidaria quem fosse fazer a intervenção que usasse aqui o microfone, tá bom? Por favor. Então vamos responder as duas perguntas primeiro. Deixa eu só responder essas duas primeiras colocações, senão eu vou perder o fio aqui. Eu vou tentar responder o teu questionamento e ao mesmo tempo, responder você, Lindon. Eu acho que o mais certo seria dizer que hoje nós temos sexualidades, certo? Deveria ter feito esse ponto mais fino na minha colocação, né? Porque, de fato, hoje, porque a gente tem projetos de vida, projetos de mundo concorrentes, né?
desde os mais modernos e experimentais e ainda estão tateando concepções de sujeito, até concepções mais tradicionais, ligadas a tradições, culturas tradicionais no sentido de gênero, mas também culturas tradicionais no sentido religioso. E aí, claro, por exemplo, essas culturas, elas vão, em relação à sexualidade, essas que são mais tradicionais, elas vão mostrar que essa coisa do recato, do tabu, ainda é muito forte em relação a tudo que tange o corpo, os prazeres, o ato sexual em si, a identidade sexual, né? E você fazia a sua colocação, eu me perguntava aqui, porque o Foucault, ele, no volume 1 do História da Sexualidade, ele defende essa ideia de que nós somos vitorianos ainda, né? Nós, os vitorianos, isso ele escreveu em 1976, mas ele ressignifica o que é ser vitoriano, respondendo. Para Foucault, a era vitoriana, ela trouxe de novo um movimento que ao mesmo tempo trazia o falar sobre o sexo para fora, mas nesse movimento de fazer o sexo falar, ele também fazia o sexo calar. Essa é a grande pegada, eu acho que esse é o grande insight do Foucault, de explicar a contradição da nossa sexualidade e talvez explique essas sexualidades que coexistem, né? Elas às vezes são ao mesmo tempo descaradas e abertas, mas por outro lado, o próprio movimento de descarar e trazer à tona elas, nos variados discursos, desde o médico até publicitário, até na cultura popular, existe também um movimento de cercear, de certa forma, controlar esse falar sobre os prazeres e sobre a identidade sexual e sobre o ato sexual também. Isso, por exemplo, foi muito claro nos anos 80, quando se falou, quando se trouxe a público falar sobre a AIDS. Né? Eu acho que nunca antes na história, por exemplo, americana, antes de Reagan, se falou tão abertamente em público sobre a sexualidade, sobre identidades sexuais que não eram heteronormativas, porque se entendia, então, de forma equivocada, inclusive, de que isso era uma patologia homossexual. Nunca se havia falado tanto abertamente sobre esses afetos, sobre essas identidades, né? E muitas vezes de forma positiva. Só que ao mesmo tempo acontecia dentro desse discurso de trazer para fora o falar sobre o sexo, sobre a sexualidade, também um movimento de controle, né? Porque se queria controlar justamente a tal enfim, o medo de que o SIDA se tornasse uma epidemia e tudo mais, né? Os vitorianos, então, eles traziam essa contradição. Eles foram responsáveis, e por vitorianos, quando eu uso vitorianos aqui, eu estou sendo muito simplista, né? Vitorianos eu estou chamando aquele movimento médico, Foucault vai chamar isso de ciências sexuais, né? As ciências do sexo. É o nascimento das ciências do sexo, que vai desde da sexologia até a psicanálise, até a psiquiatria, né? E você vai ter vários campos da medicina, da psicologia, querendo falar sobre o sujeito desejante a partir de 1800, mais ou menos, início de 1900, principalmente na Inglaterra, mas não só na Inglaterra, por isso que nós chamamos de vitorianos. Né? Esse vai ser um movimento, um discurso, um produto discursivo que vai trazer de forma não vista na história o falar, o deixar falar do eu desejante, do eu que deseja, que vai falar não só sobre com quem ele transa, mas também o que isso faz dele quando ele transa com fulano ou ciclano. Certo? Mas ao mesmo tempo que você tem essa dimensão, então, de novo, falando dessa relação entre poder e incitação e
resistência, é um procedimento que incita e faz resistir e que cerceia. Vai nesse movimento de se deixar esse eu que deseja falar, através da psicanálise, através da psiquiatria, através da medicina, através da ginecologia, vai-se também catalogar, classificar, patologizar e controlar e cercear esses desejos também. Aí você vai ver, justamente durante esse período dentro da sexologia britânica, o nascimento da ideia de que essa ideia muito curiosa, que, por exemplo, no lesbianismo, se você pega um Krafft Ebing, por exemplo, vai ler Krafft Ebing. A relação lésbica em Krafft Ebing, a menina que simplesmente seria a mais feminina da relação homoafetiva, essa menina ela não tem problema, ela não tem nenhum problema de fato formativo, biológico ou neurológico. Mas a menina que passa por uma reversão de gênero e se comporta como um homem, ou a Butch, por exemplo, tal, aí essa vai ser patologizada dentro da literatura. Mas então é isso, tem essa formação de sujeitos que são patologizados simplesmente porque eles estão vindo para a luz. Eles estão passando por esse processo de ser aclarados como sujeitos. Mas esse mesmo processo que aclara eles como sujeitos também, de certa forma, aprisiona eles e patologiza eles. Tem um microfone à disposição, ali já tem a inscrita. Há uma pergunta, antes de você fazer a pergunta, considerada endereçada à mesa, que é a seguinte. Considerando a sexualidade como fator de individuação, como ficam os indivíduos assexuados, do ponto de vista da antiguidade e modernidade? Agora é você. Boa noite. A Seu minha nome. pergunta também assim, acaba indo ao encontro do que a professora aqui colocou, mas que ainda está me inquietando também em relação a essa negação da sexualidade na antiguidade. E aí, assim, mais assim, uma provocação para saber mais, diria algumas dúvidas em relação a isso. Ficou bem mesmo, foi bem instigante. Foucault ele fala da sexualidade enquanto esse discurso, né, essa produção discursiva a partir da constituição do dispositivo. E aí a gente, na palestra, a gente não consegue perceber ainda esse dispositivo lá na antiguidade, né? A instituição do dispositivo, com o discurso jurídico, o discurso da medicina, todo um corpo, né, que vai consolidar, de fato, o que é sexualidade. Mas a gente vê também nos próprios slides que existe uma rede discursiva. Existe uma formação discursiva na sexualidade que fala sobre a sexualidade, né? Quando você coloca aí, por exemplo, o exemplo da unicidade sexual, lá, aristotélica, e que vai aí desenvolver uma série de outras questões na anatomia, na medicina, tem um corpo discursivo aí que dá respaldo para uma sexualidade. O próprio livro dos sonhos, acho que a interpretação dos sonhos, existe também aí o falo, que aí no Freud vem de uma forma muito maior, né? Mas existe um falo simbólico dentro desse corpo discursivo da interpretação dos sonhos. E se está lá na interpretação dos sonhos, está dentro de um imaginário social que existia na antiguidade. A própria ideia aí na construção linguística da interpretação dos sonhos, quando ele coloca ativo e passivo, isso também é uma ideia simbólica desse falo, né? Então, a minha inquietação é essa. Se existia um discurso sobre a sexualidade, como é que a sexualidade não existia dentro dessa construção subjetiva dos sujeitos? Ainda que esses sujeitos não falassem sobre sexualidade, ou ainda que não houvesse um dispositivo consolidado na perspectiva de Foucault como dispositivo. Né? Estou inquieta com isso. Mais uma questão? Tá
Não, é melhor usar o outro, né? É mais uma provocação, porque também estamos discutindo Foucault, né, além da sexualidade, né? E eu gosto muito de Foucault, na verdade. É muito útil, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com o século XVI, XVII, né? Pensar espaço, pensar território, pensar fronteiras e tal. Foucault é fundamental para isso também. Mas eu estou pensando, por exemplo, a questão de algumas recepções não tão favoráveis, né, ao pensamento de Foucault, né? Eu lembro, por exemplo, da polêmica em torno do uso do conceito que nem aparece, não aparece, na verdade, claramente Foucault, a ideia de violência, por exemplo, nos anos 90 no Brasil, para pensar a escravidão. Mas bem mais distante, né? Na Índia, por exemplo, movimentos de recepção também de Foucault, que no início bastante favoráveis, né? E depois que resultaram em críticas, principalmente à ausência de pensar a questão do domínio colonial, estou me referindo aos Subaltern Studies, ao domínio colonial, às diferenças de grupos ou classes ou castas, por exemplo, que pouco aparecem em Foucault. E aí eu perguntaria, é possível que, por exemplo, no limitado acervo que nós temos na antiguidade, limitado em relação a outros períodos históricos, né, é possível fazer alguma espécie de history from below da sexualidade, ou seja, entendê-la a partir de diferenças de grupos, diferenças de recursos, diferenças de classe, diferenças de posses, por exemplo, a relação entre senhor e escravo, né? É possível que essa sexualidade que aparece na documentação seja eminentemente de um grupo, uma classe abastada, superior ou de elite, né? E que seja fundamentalmente diferente de um ou outro grupo, por exemplo, que pouco aparece nas fontes, né? Essa é a dúvida mesmo. Eu acho que todas as três perguntas elas têm uma espécie de eixo que as une, pelo menos assim eu percebo. Foucault ele merece críticas, certamente merece críticas. Eu mencionei no início da fala, inclusive, que as feministas nos anos 80, 70, depois de ler a obra dele sobre história da sexualidade, tiveram muitas coisas acertadas a se dizer sobre Foucault, né? Se escreveu um livro muito interessante fim dos anos 90, né? Disciplining Foucault, Disciplinando Foucault, que é uma feminista a Jenna Sevicki, né, que escreve esse livro, né? Eu acho que há muito que se disciplinar na leitura que Foucault faz da história da sexualidade. E o que o professor Alírio comentou agora, inclusive uma das críticas que se deve fazer ao Foucault. Em todos os projetos dele de genealogia, não só no projeto de história da sexualidade, ele acaba sendo extremamente ocidental, os projetos dele, né? E aí os Subaltern Studies, né, tem muita razão quando critica a ausência de um olhar decolonial fora, né, dessa experiência ocidental de colônia, colonizador, e da ausência, por exemplo, do marrom, de outras etnias dentro dessa história, dessas várias histórias que ele escreveu, né, desde a história da loucura até a história da sexualidade. Essas ausências, elas são, enfim, elas devem ser criticadas, né? E na verdade, elas dão um ensejo para se escrever essas histórias, né? Eu acho. Eu acho que esse é um lado positivo. O historiador que eu gosto muito, Daniel Boyarin, ele criticou o Foucault pelo fato de não se ter judeus na história da sexualidade. Onde estão os judeus na história da sexualidade? E aí ele escreveu toda uma obra justamente para falar sobre o judeu na história da sexualidade. Eu acho que algumas dessas lacunas do Foucault, ainda que elas não sejam... a gente deve discipliná-lo por essas lacunas, elas não... eu acho que elas não diminuem o poder
elucidativo das ferramentas dele. Né? Bom, e aí indo à sua pergunta sobre a questão de se não há discurso sobre sexo e sobre sexualidade na antiguidade, eu concordo com você, eu acho que há sim, há discursos. Não foi nesse sentido que eu disse que a sexualidade vitoriana, por exemplo, é diferente da sexualidade, das questões sobre sexo que abarcam os arquivos da antiguidade clássica e greco-romana, ou helenista, que são os arquivos que eu tenho mais condição de comentar sobre eles. Né? Existe um falar sobre o sujeito que deseja, existe um falar sobre os atos sexuais, existe até, inclusive, uma certa tentativa de patologizar. Mas o que eu acho que falta é justamente uma coisa que você falou no início da sua fala, eu acho que você falou muito acertadamente. Falta isso ter um mecanismo que une conhecimento e poder num só procedimento. Né? Onde a ciência sobre essas coisas do prazer, do sexo, são usadas também para a repressão, para o controle. Isso não existe. E foi assim que Foucault definiu sexualidade moderna. Né? Mas eu também acho, usando do Halperin, interpretando Foucault, que o sexo não é uma esfera divorciada das demais da antiguidade, como veio a ser depois, e também acho que essa coisa do sexo ser um princípio de individuação não acontece da mesma forma como vem acontecer a partir da Idade Moderna, vamos colocar assim, né? Da Idade Moderna, principalmente. E o assexual? Fizeram a pergunta, né? Eu acho que se alguém tem interesse de estudar a sexualidade a partir das ferramentas do Foucault, não está em absoluto fora das ferramentas Foucaultianas, eu acho. Porque é bem possível, eu acho que é possível se falar de assexualidade como uma sexualidade a partir dessa definição de Foucault sobre o que é a sexualidade. Quer dizer, é possível ter uma sexualidade que simplesmente é a negação da própria sexualidade, eu acho. Né? E eu acho que isso está também de acordo com a tentativa de Foucault de problematizar a tentativa de transformar em anormais todos esses sujeitos de desejo periféricos. E o assexual foi um sujeito também que dentro dessa tradição da sexologia foi transformado numa patologia. Né? Eu acho que de fato hora de se pensar se de fato não há também um procedimento de patologização, da mesma forma que foi feita com o homossexual, também com o assexual. Né? Eu acho que o Foucault ajuda nisso. Né? Tem muita gente dizendo aí que é feliz com sua sexualidade, que é a não sexualidade. E daí? Nós temos uma pergunta aqui, lá do campus de Imperatriz, encaminhada pelo professor Rogério e o pessoal que está assistindo o nosso colóquio lá em Imperatriz. Nesses movimentos de falar e de calar sobre a sexualidade, qual o papel de controle exercido pela religião existente na antiguidade? Não sei se há mais alguém para perguntar, porque nós temos o limite aqui no auditório até as 20 horas. Tá? E aí a gente pode depois continuar conversando com o professor Felipe, e vamos ter amanhã e depois da manhã ainda. Ok? Então, esse diálogo não vai terminar aqui, essa conversa não vai terminar aqui. Tá bom? Então, eu vou dar... o professor vai responder essa questão. Ou podemos abrir para mais uma questão, já que nós temos aí eternos 10 minutos para terminar aqui a nossa... Veja só, primeiro em relação à religião, eu preciso dizer que nem toda religião quis cercear prazeres, né? O corpo, e também não romantizemos as religiões não ocidentais como sendo todas positivas em relação ao sexo. Isso também é equivocado. Né?
Você vai ter, por exemplo, no hinduísmo, tábuas éticas. Você tem o Kama Sutra, de um lado, mas você tem do outro lado as leis de Manu, que são extremamente rigorosas em relação, ascéticas em relação ao sexo, misóginas e tudo mais. Né? Essa é uma questão complicada. Eu vou falar do judeu-cristianismo, porque é onde eu me sinto mais à vontade de tecer comentários sobre, do que, por exemplo, falar sobre os prazeres do hinduísmo, ou o que o budismo fez com prazer. Quer dizer, no budismo você vai ter aquela coisa de dizer que você precisa parar com o desejo, né? E existia também um entendimento erótico disso aí, de você cessar o desejo e assim você conseguiria alcançar a iluminação, né? Existe uma dimensão erótica aí também, então. Ou seja, a gente não pode romantizar de forma simples essa dicotomia entre religiões ocidentais e as orientais, e as ocidentais como sendo negativas em relação ao corpo, sexo, os prazeres, e as orientais como sendo positivas em relação a todas essas coisas. Mas o judeu-cristianismo, de fato, teve uma responsabilidade muito grande em cercear o uso dos prazeres, dos corpos, do sujeito desejante, né? Como é que você não pode falar da responsabilidade dos padres da igreja, principalmente os padres da igreja latinos, João Agostinho, né? Agora, o Agostinho, eu não vou me adentrar muito em Agostinho, porque eu sei que o professor Marcos aqui, ele é um especialista e não quero me colocar numa situação aqui de... Né? Mas o libidine, né, na palavra latim do desejo em Agostinho, ele vai ser problematizado de forma muito séria, né? E aí Agostinho vai fazer uma coisa que, na verdade, ele não inventa isso, mas ele torna isso popular, que é a ideia de que o pecado original foi um pecado de libidine, né, uma espécie de pecado sexual, mas não um pecado sexual só do ato, um pecado sexual que diz respeito a desejo, né, de desejar, de você se imaginar, de você... Ou seja, uma relação de si consigo mesmo sobre o sexo. Essa relação vai ser problematizada no cristianismo. Aliás, eu diria, eu acho que assim eu vou tentar finalizar minha fala, que isso é uma novidade que o cristianismo traz sobre essa coisa de cercear os prazeres, os corpos e o desejo, que não existia antes. O estoicismo vai problematizar o desejo, tá? Platão vai problematizar o desejo. Aristóteles, inclusive, de certa forma, também problematiza um pouquinho o desejo. O que acontece diferente no cristianismo? O cristianismo vai, através, não só de Agostinho, mas de outros grandes padres e teólogos da Igreja Antiga, problematizar o sexo nessa relação de mim comigo mesmo. Aí ele vai criar essa ideia dessa coisa do sujeito que precisa policiar a sua própria consciência, examinar a si mesmo o tempo todo sobre o que pensa, o que sonha. E aí você vai ter toda aquela tradição interessantíssima, para um historiador pelo menos, nos monges do deserto, onde os caras vão pirar sobre sonhos eróticos, mas a emissão noturna do sêmen durante o sono. Os caras vão se sentir culposos por conta disso. Né? Enfim, o sexo, enquanto relação de mim comigo mesmo, ele se torna um problema no cristianismo, e eu acho que isso não existia dessa forma antes. Eu te agradeço, porque essa questão parece ser a grande contribuição de Foucault. E aí, de alguns autores, por exemplo, Chevalier, César Campbell, o Luiz Câmara, alguns autores que trabalham essa questão de pensar a questão da negatividade do erro, mediada por essa questão de pecado, mediada por essa erotização do pecado original, que não era, no cristianismo filósofo, você tem uma relação que não é mediada por uma problematização do sexo. Né?
a partir da patrística passa a ser. Tá? Portanto, você, na Trindade gnóstica, ora Maria está lá, ora Madalena é Sófia, né, esposa do Logos. Então, você não tem ainda uma paulinização do cristianismo tão intensa como você vai ter no quarto, por exemplo. É só resgatar o que você disse, porque como o nosso evento está pensado, né, também, você acabou de sintetizar um tema, problema do nosso curso. Né? Essa maneira como a negatividade. E aí você me diga se você está. Né? Não sei se eu sou um especialista em alguns filmes, eu sou um leitor dele, quer dizer, até acho que a filme foi brilhante de algumas coisas, problemático de outras, roupeira, né? Na adolescência, eu não quis aprender grego. Né? Uma coisa que eu identifico, detestava a aula de educação física, né? Por isso que eu estou no corte, etc. Mas aí é o seguinte, falando sério, só que eu sei que o tempo está correndo, e aproveitando um pouco a sua fala, são também alunos do professor. Você tem, na verdade, uma fundação de uma grande negatividade. Porque se você percebe a maneira como essa helenização da fé cristã provoca essa negatividade, você tem você tem. Você tem, me ouvem? Você tem um híbrido cultural muito interessante. Está ouvindo ou não está? Tá? Você tem um híbrido cultural muito interessante, porque a memória passa a ser uma negatividade. Memento homo, né? Lembra-te, homem, tu és pó reverterás. Você tem uma negatividade da própria condição histórica, né? Agostinho diz isso. No paraíso existe uma liberdade. Tá? E até se dizia, não se planta a erva porque ainda não há homem que a cultive. Está no Gênesis 2, versículo 5. Você tem da liberdade o campo da história, que é o produzirás o pão do suor do teu rosto. E você tem uma negatividade do pecado, que aí passa a ser uma experiência eminentemente individual, porque a culpa é uma experiência individual. Ela não é mais redutível a uma sociedade em que tem o genos ou a gens. O indivíduo nasce dessa negatividade cristã no Ocidente. Quer dizer, então, a grande contribuição de Foucault é pensar essa gênese do indivíduo dentro de uma negatividade genealógica, nesse sentido que você nos traz do Foucault. Então, acho que a sua fala foi muito propícia para trazer essa questão. E aí concordo com você. Acho que não temos que romantizar e nem idealizar, nem no sentido vulgar, nem no filosófico hegeliano, também não nesse, né, essa herança. Porque você veja, né, me lembrava aqui, a subalternização das mulheres, né, esse patriarcalismo que você muito bem nos revelou, inclusive na sua conotação anatômico-sexual nos manuais médicos, né, nos compêndios, como eles chamavam médicos do mundo clássico. Né? Quando o cristianismo católico, né, ensejou a possibilidade de que matronas, né, mulheres patrícias, pudessem não se casar e fossem para mosteiros, isso foi lido como uma libertação por parte delas. Quer dizer, de terrível que era a sociedade marital naquele momento. Né? Então, mas eu quis aproveitar, me perdoe pela intromissão até, só para, na verdade, fazer os meninos lembrarem dos temas de aula, porque a tua fala fez essa conexão de uma maneira brilhante e pela qual eu te agradeço muito. Só comentar bem rapidamente, eu que agradeço pelo seu comentário, fez assim, a gente fechar essa fala de hoje com um brilhantismo que eu não conseguiria trazer à fala. Mas, não, é isso mesmo, eu concordo com tudo que você falou, e principalmente, eu diria que uma coisa que Foucault, uma tese de Foucault, que mais ou menos resume parte do que você disse aí, é de que a repressão ela é produtiva. A repressão ela produz, a repressão ela não só cerceia. Daí, por exemplo, esse homem desejante que está lá elucubrando, né, sobre o seu desejo interno de si consigo mesmo, nesse processo de se autocontrolar, de se cercear, de administrar os seus pensamentos, ele faz ali nascer uma concepção de sujeito que não existia antes. Então a repressão ela é produtora também.
E Foucault, inclusive, ele fala isso, e isso é uma das lições, talvez uma das mais importantes lições da literatura de Foucault. A gente vai continuar conversando. Ok? Boa noite e até amanhã. Muito obrigado. You are currently the only person in this conference.